Esse propósito das 7 unções foi algo que Deus colocou no nosso coração. Não para que você conquistasse uma bênção, mas para que a tua fé fosse despertada nessa caminhada. E como nós precisamos, irmãos, ter essa fé que nos faz continuar apesar de. Não é verdade? E eu quero falar nessa noite sobre um tema intitulado Alcance a Promessa. Ou obtenha a resposta. Alcance a promessa. Quantos têm promessas da parte de Deus aqui? Nossa, todos nós temos. E eu posso te dizer, querido, com muita propriedade nessa noite, quantas promessas Deus já fez na nossa vida. E Deus tem respondido algumas delas na nossa vida. E eu não teria outro quando Deus colocou no nosso coração que esse seria o ano das respostas de Deus. Era porque estávamos vivendo e acreditando que seria de fato o ano das respostas de Deus. Então Deus, Ele vai responder, Deus, Ele vai cumprir muitas promessas na sua vida nesse ano. Quem toma posse disso? Amém. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos ler alguns versículos. Quem trouxe a espada aí? Amém. Estar armados nessa noite. Números capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois a gente pula um pouquinho. Diz assim, olha o tema aí, 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eles eram o quê? Cabeças dos filhos de Israel. Agora a partir do versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não, tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Agora vá para o versículo 25. Olha o relatório dos espias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela, dessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Pai, nós queremos te apresentar essa palavra nessa noite, pedindo que o Senhor quebre na nossa vida todas as estruturas que nos impedem de avançar, de caminhar, de ir ao encontro da promessa que o Senhor tem para nós.
Senhor, fala conosco, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que essa palavra ela seja capaz de dividir alma e espírito nessa noite, e que ela vá para o propósito para o qual o Senhor designar. Estamos abertos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão: você vai alcançar a promessa. Quantos esperam ainda respostas da parte de Deus? Irmãos, eu quero te dizer algo nessa noite, que quando Deus fala, Deus cria. Diga comigo: quando Deus fala, Deus cria. Irmãos, tudo que Deus fala é para criar algo. Quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Haja separação entre os mares e a terra, o que houve? Separação. Tudo que Deus fala, Deus cria. Então, se Deus falou para você algo, significa que Ele vai fazer acontecer na tua vida. Amém? Tudo que Deus falou para você não vai ficar perdido no espaço. Ele vai fazer cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então pare para ouvir Deus. Pare para ouvir Deus e creia. E creia. Porque acreditar não é só quando você ouve. Acreditar é quando você corresponde àquilo que Deus está falando. Sabe, queridos, a vontade de Deus é... Vamos fazer uma comparação aqui. A vontade de Deus é como um avião. Você já viu qual é a dinâmica de um avião? Quantos já andaram de avião aqui? A dinâmica de um avião, qual é? Ele anda, ele corre e ele voa. Não é assim um avião? Ele anda, ele corre e ele voa. Se esse avião não voar, ele não cumpre o seu propósito, que é voar. O fato dele andar e dele correr não significa que aquele é o seu limite. Não significa que aquele é o seu propósito. Então Deus quer que você alcance exatamente o que Ele prometeu. Não é só parte dele, não é só metade dele, não é só um pouco daquilo que Ele prometeu para você. Ele quer que você alcance o propósito. Ele quer que você chegue até aquele propósito. Esses homens aqui, queridos, eles foram selecionados. A Bíblia diz que foram cabeças, homens cheios de liderança, homens aptos para aquela missão, mentalidade de governo. Eles tinham ali, sabe, aquela mentalidade de príncipes, porque eles eram príncipes, mas a maioria fracassou. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes nessa terra, mas você não pode viver debaixo de fracasso, irmãos. Deus te chamou para andar em vitória. O crente é para andar em vitória. Eu posso ouvir amém? É de glória em glória, é de forma crescente. E muitas vezes nós estamos exatamente como esses 10 espias. 10 deles. Estamos exatamente como eles. Estamos incrédulos, medrosos, acanhados, decepcionados com a promessa. Poxa, não foi desse jeito, não foi assim que eu imaginei. Eu pensei que fosse ser de uma outra forma. E era exatamente esse o relatório que aqueles 10 espias estavam dando. Nossa, mas não era uma terra que manaria leite e mel? Mas ali eles são muito grandes. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, porque eles eram muito grandes. Queridos, deixa eu te dizer algo nessa noite. O melhor ambiente para a manifestação do milagre. Quantos aqui precisam de milagres? Precisamos de milagres quase todos os dias, irmãos. Existem coisas que são tão impossíveis aos olhos humanos de acontecerem na nossa vida que a gente precisa de um milagre, sim. O melhor ambiente para a manifestação de um milagre é o ambiente da impossibilidade. Quando você estiver diante de uma impossibilidade, você precisa se sentir desafiado. Você precisa se sentir desafiado. Que é assim que Deus gosta. Porque essa é uma oportunidade que Deus está te dando para despertar a tua fé. Porque essa é uma oportunidade que Deus está te dando de você sair de uma condição natural para uma condição sobrenatural. Tirar você do tempo Cronos para o Kairos de Deus. Tirar você do tempo hoje para a eternidade.
É isso que Deus deseja para mim e para você. Que a gente tenha essa mentalidade de reino. Essa semana passada, eu levei minha filha ao médico, a Nicole. E ali a médica disse, olha, sua filha precisa, ela está com colesterol alto, está com glicose alta. Não é por causa da alimentação, irmãos. Mas nós descobrimos que ela está com falta do hormônio GH, de crescimento. Agora já viu, né? O pai e a mãe pequenininho, né? Mas não é por causa disso. Ela está com falta desse hormônio. E eu liguei para meu marido, filho, é sério. A médica ficou preocupada. E comecei a dizer para ele. E ele, quando eu cheguei em casa, ele disse, amor, que isso? Vamos ungir. Unge a perna dela, unge a canela dela. E eu tenho orado nas pernas dela e tenho dito, Senhor, coloque o hormônio do céu. Coloque o hormônio do céu. Quando a gente está diante de uma impossibilidade, queridos, nós precisamos nos sentir desafiados. Eu sempre tenho dito para Deus, quando a minha vida está muito calma, muito tranquila, eu digo, Senhor, alguma coisa está errada. Eu sei que bomba vem aí, porque a vida do crente é assim, irmãos. Nós precisamos crescer de glória em glória. A gente precisa estar sendo desafiado muitas vezes pelas circunstâncias, para que a gente viva dentro do parâmetro que Deus quer, cheio de fé, nosso coração, cheio de ânimo. Estava ensinando minha filha esses dias, a Nicole, para o teste de matemática. Valem 2 pontos o teste. E todas as vezes eu pagava um professor para ensinar, porque tem coisas que a gente nem lembra mais. Eu disse, quer saber, às vezes eu pago, ela nem tira a nota máxima, eu mesma vou ensinar. Falei, Senhor, abre a minha mente aqui. Eu fui estudar e comecei a estudar com ela. Estudei com a Nicole. Quando eu terminei de estudar, ela, mãe, benção, mãe, já saindo para ir para a prova. Eu digo, vem cá, filha. Chamei a Nicole e li ali, Isaías capítulo 11, 2. Que diz assim, sobre ti, filha, está o espírito de inteligência e de sabedoria. E você vai fazer esse teste na certeza de que você estudou e de que Deus vai te ajudar. Porque você é inteligente. Amém, filha? Amém. Queridos, ela fechou o teste, tirou 2. Que tal, irmãos? Não tem nada melhor do que a gente andar nesse sobrenatural, irmãos. A gente precisa, às vezes, ser animado no nosso espírito, para começar a desafiar a gente mesmo, para andar em níveis maiores com Deus. E às vezes as circunstâncias vêm sobre nós, e a gente começa a ficar choroso, a gente começa a ficar triste, abatido. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer que você se levante em guerra. Deus quer que você se coloque em vitória e diga assim, eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que Ele está guardando o meu tesouro até o dia final. E eu vou crer ainda que. E eu quero nessa noite te dar alguns conselhos, se eu posso dizer assim, para que você alcance a tua promessa. Eu estou dizendo isso, irmãos, com algumas coisas que têm acontecido na minha vida, na vida do pastor Marcelo. Coisas que Deus tem feito na nossa vida, que vocês entenderão um dia. Mas temos experimentado muitas promessas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu quero te dar alguns conselhos nessa noite para que você obtenha essa resposta da parte de Deus. E a primeira delas está aí no versículo 1 e o versículo 30. Deixa sua Bíblia aberta em Números capítulo 13, versículo 1 diz assim, versículo 2, perdão. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo o qual príncipe entre eles. O que é que esses homens eram? Príncipes. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos, o primeiro conselho que eu te dou nessa noite, vença as batalhas do seu coração. Vença as batalhas do seu coração. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa vencer as batalhas do seu coração. Que batalhas, pastora? Você precisa vencer a incredulidade. Você precisa vencer o medo. Você precisa vencer a afronta, o desânimo. Você precisa vencer o passado. Quantos têm passados aqui? Todos nós. Mas quem vive de passado é museu, já dizia o meu pai. Né? Quem vive de passado é museu. Então vença as batalhas do seu coração. Esses sentimentos
tudo que vem aflorando dentro de nós, eles fazem com que a gente não conquiste a promessa, que a gente não receba a promessa, não usufrua da promessa. Irmãos, esses 10 espias, eles estavam diante da promessa de Deus. Deus havia dito a eles que daria a eles uma terra, e eles eram príncipes. E você vê um relatório daquele totalmente almático, desanimado, incrédulo. Mas alguém se levantou e disse: eia, possuamos a terra, vamos até o final. Então você precisa vencer as batalhas do seu coração, porque você é definido pela sua reação aos desafios. Diga para o seu irmão: você é definido pela sua reação aos desafios. Então, queridos, olha só para mim. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que você serve. Tudo que você precisa olhar é para o Deus que você serve, não é para as circunstâncias. Porque se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Deus não precisa ficar toda hora te dizendo: olha, você não está sozinho, olha, eu vou te ajudar, olha, eu vou cumprir isso na tua vida, porque Ele já falou. E quando Deus fala, Deus cria. Amém, queridos? Ele não precisa ficar dizendo, porque Ele já disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já te disse que se Deus é por ti, quem será contra ti? Ele já te disse que você está nas mãos dEle, nada e nem ninguém vão te arrebatar da mão dEle. Ele já te disse. Agindo Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir? Então você tem um aliado. Deus é o teu aliado. Você e Deus é a maioria, irmãos. Você e Deus é a maioria. Deus não precisou ficar toda semana dizendo: Noé, constrói a arca. Noé, eu vou fazer chover. Noé, eu vou acabar o mundo com uma tempestade. Noé, faz a arca, Noé. Vai fazer a arca, constrói a arca. Olha a arca. Não. Deus disse para Noé. E ele disse: eu vou fazer, Senhor. E começou a fazer. Você imagina o tanto de anos, irmãos, que Noé ficou construindo aquela arca. E Deus havia dito para ele uma vez. Então aprenda a velar pelas promessas de Deus na sua vida. Aprenda a trazer à existência aquilo que te dá esperança. Aprenda. Esses homens aqui, eles foram selecionados, mas eles colocaram dúvida na promessa. Não coloque dúvida naquilo que Deus já te falou. Não coloque dúvida na palavra do Senhor. Se Deus disse para eles que a terra manaria leite e mel, é porque era possível ser habitada por eles. Cuidado com o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos gera angústia. Sabe, queridos, não chame de medo. Não chame de medo. Não chame o medo de cautela. Não chame o medo de prudência. Porque às vezes a pessoa diz: não, eu estou prudente. Eu não posso me lançar ainda porque isso é prudência. Não, isso é medo. Porque se Deus disse, já disse. Se Deus falou, está falado. Os medrosos, eles são condicionados pelas circunstâncias, queridos. Nós não podemos ser condicionados pelas circunstâncias. Nós precisamos ser guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo nosso general que é Cristo, por aquele que nunca venceu, nunca perdeu uma batalha. Ele é o nosso general. Então o medo, ele vai criando fantasmas dentro de nós. Ele tira a nossa sobriedade, ele tira a nossa consciência das coisas. Medo. Veja só, o que você tem pensado diante dos acontecimentos? Começa a pensar aí. Que pensamentos têm parado na sua mente? Não para você se culpar ou se acusar de alguma coisa, não. Mas simplesmente para você tomar consciência dos pensamentos que têm pairado na sua mente ultimamente. Tenha certeza de algo. Nós somos capazes de mudar as nossas vidas através dos nossos pensamentos. Nós temos esse poder, irmãos. Se nós pensamos, a Bíblia diz que tudo aquilo que for gerado dentro de nós, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E isso vai trazendo fé. Veja só, se você tem um jardim, você prepara o terreno, você aduba, você semeia, você rega, você tira as ervas daninhas e deixa o resto com a natureza. Deixa o resto com a natureza, porque aquela planta, ela vai crescer, o jardim vai florescer de uma maneira maravilhosa.
Assim mesmo acontecem com os nossos pensamentos. Assim mesmo acontece com a nossa vida, exatamente. Quando você limpa a sua mente, quando você tira todos os pensamentos negativos, quando você remove o medo, quando você remove a incerteza, e quando você começa a colocar as verdades de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou, eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que agindo o Senhor ninguém impedirá. Quando você começa a pensar nas verdades de Deus, o teu jardim começa a germinar lindamente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então seja corajoso. Diga para o seu irmão, seja corajoso. Os corajosos não seguem a tendência. Eles fazem a tendência. Eles não seguem o fluxo. Eles determinam o fluxo. Pare de desafiar Deus. Desafie você mesmo. Desafie você mesmo. As dificuldades, queridos, elas nos ensinam coisas que nós jamais pensaríamos em fazer na nossa vida. Eu me lembro que certa vez eu estava aqui próximo. Eu havia atendido uma paciente perto daqui. E eu estava também brincando, né, irmãos? Eu estava com o celular, andando na rua com o celular. Andando na rua. Aqui nessa esquina. Toda de salto alto. Toda arrumada. Falando no telefone. Parou um rapaz na bicicleta e disse: passa o celular. Eu já contei uma vez essa história aqui. Eu dei um grito. E saí correndo, irmãos, com salto alto, com tudo. Irmãos, as dificuldades, elas dão em nós um ânimo. É verdade. Um gás. A gente começa a fazer coisas que a gente jamais pensaria em fazer, irmãos. A gente tem um pique para correr, para acelerar, para mudar aquele quadro. É ou não é? É. Eu me lembro outra vez, eu fazia segundo ano, segundo grau no Ideal. Eu estava umas 7 horas da manhã, já chegando na escola, indo sozinha. Eu pequena, né, irmãos? Eu era menor ainda, imagina. E um menininho, um desses, assim, que fica na rua, cheira cola, tudo, chegou e disse assim: ei, dona, passa o relógio. Eu peguei a mão dele, eu disse: tá doido, é? Sai embora, irmão. Imagina só que eu ia fazer um negócio desse. Então as dificuldades, elas nos dão reações que a gente jamais pensaria em fazer. Ninguém morre porque quer morrer. Ninguém reage porque quer reagir. São reações. Não é assim que acontece? Sabe, queridos, então as nossas experiências do passado, elas não profetizam o nosso futuro. Aquilo que você viveu, aquilo que está gravado na sua memória, não determina o teu futuro. Eles não determinam o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Posso ouvir amém? Então guarde o seu coração. A Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então não siga o seu coração. Guie o seu coração. Diga para o seu irmão, não siga o seu coração. Guie o seu coração. Diga ao seu coração, obedeça a palavra de Deus. Dê comandos para ele. Porque o coração do homem é enganoso. Eu passei muito tempo da minha vida com o sentimento de não pertencer. E eu não conseguia entender por que eu não me sentia tão aceita dentro da minha parentela, dentro da própria igreja, quando eu entrei na igreja. Eu nunca contei isso para vocês, mas eu estava esses dias, por causa de algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida, são níveis espirituais de fé, que Ele quer fazer com que a gente chegue, e às vezes essas coisas vêm para que nos lembre e que sejamos curados. E eu estava me lembrando que eu tinha esse sentimento de não pertencer. E eu falava para Deus: Senhor, por que eu me sinto dessa forma? Para quem não sabe, irmãos, eu sou fruto de camisinha furada. Eu amo falar isso, porque eu acho assim massa, né? Eu ser fruto de camisinha furada. Por quê, irmãos? Meus pais não me queriam. Eles viviam em pé de guerra, pé de separação. Mas o Senhor me quis. E eu estou aqui para anunciar as virtudes daquele que me chamou. Sabe, então, as minhas experiências do passado. Minha mãe, quando eu tinha menos de 1 ano,
ela viajou, ela estava com depressão pós-parto, ela foi embora, eu passei um mês sozinha sem minha mãe. Eu fui descobrir isso um tempo desse. E eu entendi porque eu tinha esse sentimento de não pertencer. E às vezes você está na sua casa ou em qualquer lugar, você parece que quer fazer sempre alguma coisa para você se sentir parte daquele ambiente. Eu tinha esse sentimento na minha vida. Mas o Senhor me curou. Porque eu entendi que não é projeto de homens, mas é projeto dEle. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Isso está tão claro para mim, queridos. E eu quero que você entenda hoje que as mazelas do teu coração, você precisa vencê-las. Porque alcançar e chegar no nível das promessas de Deus, irmãos, nós precisamos vencer as batalhas do nosso coração. Sabe, nós precisamos vencer os sentimentos que às vezes querem tentar florescer dentro de nós, para que a gente não alcance a promessa, para que a gente não se sinta digno, para que a gente não faça parte daquilo. Mas nós precisamos vencer as batalhas do nosso coração, amém? Segundo conselho que eu te dou nessa noite: não interprete de forma natural o que Deus está falando. Nós não somos dessa terra. Nós não precisamos, nós não podemos interpretar as coisas de maneira natural, com a nossa mente carnal. E no versículo 28 e 29, queria que você lesse comigo. O povo, porém, que habita, olha o relatório deles aqui, irmãos. Fomos à terra que enviaste, 27. Fomos realmente à terra que nos enviaste. E verdadeiramente, ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E eles começaram a falar, eles estão falando aqui uma informação da terra. Isso aqui é uma informação, de fato, a terra mana leite e mel, de fato, o povo dela é muito grande, numeroso, poderoso, eles são grandes, é uma informação. Enquanto eles estavam aqui, está tudo beleza. Mas aí no versículo 31, eles disseram aqui: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, aqui é uma interpretação deles. Quem foi que disse que aquele povo era mais forte que eles? Aquilo era uma interpretação deles. Então não interprete de maneira natural aquilo que Deus está falando. Não olhe para as circunstâncias. Se Deus falou, está falado, irmãos. Quando Deus fala, Deus cria. Deus muda ambiente, Deus muda circunstância. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, você já ouviu falar, na Bíblia diz isso sobre a loucura de Deus. Irmãos, Deus gosta de fazer essas coisas. O ambiente da impossibilidade é tudo aquilo que Deus quer para fazer o possível acontecer, o impossível acontecer. Então não interprete de maneira natural aquilo que Deus está falando. Olhe com os olhos da fé. Diga para o seu irmão: olhe com os olhos da fé. As coisas de Deus não se interpretam com a mente, se interpretam com o espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas no espírito. Marta e Maria, Jesus estava dizendo: Senhor, meu irmão, se tu tivesse chegado aqui, Senhor, ele não teria morrido. E Deus disse assim: mas ele vai ressuscitar, Marta. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Irmãos, ali Marta e Maria, elas estavam interpretando de forma natural. Mas as coisas de Deus, devem ser interpretadas com a mente de Deus, de maneira espiritual. Eles disseram: esse povo, isso aqui está muito difícil para a gente, o povo é numeroso demais. Eles trouxeram ali uma interpretação e não uma informação. Não existe lugar difícil, existe lugar que ainda não se manifestou a glória de Deus. Diga isso para o seu irmão: não existe lugar difícil, existe lugar que ainda não se manifestou a glória de Deus. Então não tome posse daquilo que Deus não colocou sobre você.
Não tome posse daquilo que Deus não colocou sobre você. Tem gente que tem luta de estimação. Enfermidade de estimação. A minha dor de cabeça. Ei, meu irmão, não te pertence isso. A minha gastrite. Não te pertence isso. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É disso que você precisa tomar posse nessa noite. Não é sua. Essa dor de coluna não é sua. Essa dor na barriga não é sua. Essa enfermidade não é sua. Não te pertence. Essa dor na tua alma, ei, Ele é o teu dono. Ele é o teu dono. Ele é o teu dono. Você é, não por aquilo que você viveu. Você não é isso que o teu meio, a tua infância, as tuas decepções te formaram. Você é o que a Bíblia diz que você é. O que os teus olhos veem é o que a tua fé enxerga. É o que a tua fé enxerga. Eu quero te desafiar nessa noite a você sair daqui cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de vontade de lutar contra os teus problemas, porque não são teus. Amém, queridos? Se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Todo o teu corpo será também. Pare de ter uma visão distorcida de você e das coisas. Síndrome do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ou então a síndrome da galinha picota. Tô fraco. Né, irmãos? Ou então aquela da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Você não nasceu assim. Você nasceu para dar governo às coisas. Você nasceu para ter mentalidade de príncipe e princesa. Você nasceu para mandar nos principados e potestades, para colocar debaixo dos teus pés. Você nasceu para vencer. Você nasceu para mandar fora todo principado e potestade, porque você é a autoridade de Deus aqui na terra. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Você é filho de Deus. Você é co-herdeiro de Cristo. Você tem um dono, teu pai é dono de tudo, irmão. E tu tá chorando de quê? É dono de tudo. Os maiores inimigos da sua alma estão dentro de você. Dentro de você. Você nunca terá uma visão clara de Deus se você não tiver de você mesmo. Se você não tiver de você mesmo. Se você espera grandes coisas de Deus, você as terá. Mas se você não espera, você não as terá. Eu vi uma vez um pastor dizendo que Deus é do tamanho da sua cabeça. Deus é do tamanho do que você crê. Que tamanho é o teu Deus? Se você acredita que Ele é capaz de mudar tudo isso que está acontecendo na tua vida, Ele é o Deus superpoderoso, irmãos. Ele é poderoso. Terceiro conselho, cuidado com os incrédulos. Na nossa caminhada, nós andamos com pessoas, sim ou não? Cuidado com os incrédulos. Em Números 14:1, eu queria que você lesse aí, Números 14:1. Olha só, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Números 14:1, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra, no deserto, no Egito, ou mesmo neste deserto. Irmãos, olha só. Era melhor que tivéssemos morrido. Era melhor que tivéssemos ficado lá no deserto, do que tu teres trazido a gente para cá, Moisés, e ter sofrido, e ter essa terra toda aí dessa maneira, que a gente não vai conseguir. Irmãos, cuidado com os incrédulos. Antes de você escolher o caminho, escolha os companheiros de viagem. Escolha os companheiros de viagem. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as pessoas que te colocam para baixo. Cuidado com a linguagem pessimista. Cuidado com gente que só quer ver o teu mal.
com gente que não te elogia em nada. Tem gente que diz assim, olha, tá bonito teu cabelo, mas eu acho que precisa melhorar, assim, assim, assim. Não adiantou nada ter elogiado, irmão. Vai matar, mata de uma vez. É ou não é? Então cuidado com os companheiros de viagem. Tem gente que diz assim, acho que você não vai conseguir não. Já faz tanto tempo. Já passou tanto tempo. Acho que Deus se esqueceu. Ei, diga ei. Deus não se esqueceu de mim. A Bíblia diz, ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de você, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Deus tem uma mente viva daquilo que Ele te prometeu, daquilo que Ele deseja que você seja. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o nosso Deus. Então não peça conselhos para quem não pode te ajudar. Quem tem fé tem linguagem de vitória. Quem não tem fé tem linguagem pessimista. Saul, aqui em 1 Samuel, olha esse texto, eu acho fantástico. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27. Não precisa abrir, pode anotar aí, eu vou ler para vocês. Mas os filhos de Belial, os filhos de quem? De Belial, disseram para Saul, irmãos. É este o que nos há de livrar? Este homem que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, diga comigo, porém, Saul se fez como surdo. Cutuca teu irmão aí, ó. Diz assim, você tem que se fazer de surdo para os incrédulos. Tapa os seus ouvidos. Já viu aquelas carinhas do WhatsApp, né? Aquelas, como é que fala? Emotions. É, isso aí. Já viu que tem um... Né? A gente tem que se fazer assim muitas vezes. Pra gente incrédula. Vamos fechar os olhos. Vamos tapar os ouvidos. E ficar calado. Não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha com você. Nem todo mundo está pronto para ouvir o lugar que Deus vai te colocar. Eu creio também. Eu me lembro que quando a Nicole era pequena, menor, né, irmãos? Menorzinha. Diziam assim, eu ouvi algumas pessoas dizendo, essa menina é danada. Eu, na mesma hora, dizia, ela não é danada. Ela é esperta, ela tem força, ela tem saúde. Não aceite os decretos que as pessoas lançam sobre você. Ei, tu não vai conseguir, tu não estudaste quase nada, tu nem vai passar no vestibular. Para! Tape os ouvidos e repreenda na hora. Certa vez Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu não discerne das coisas do Espírito. Tem gente que é enviado do capeta, irmãos. É do capeta mesmo, só pode. Para colocar a gente para baixo. Para dizer que a gente não vai conseguir. Você já saiu de algumas conversas que parece que você saiu pior do que quando... Quanto já... É enviado o capeta, irmão. Só pode. A minha filha pequenininha, a Lohane. Algumas pessoas dizem, olha, ela é braba, né? Eu digo, ela é mansa. Ela é mansa. Aí a Lohane quando tá com as brabezas dela, né? Eu boto na cabeça dela, a mão na cabeça e digo, você é uma mulher mansa. Você é uma mulher mansa, em nome de Jesus. E ela disse, tá mãe, eu sei que eu sou uma mulher mansa. É desse jeito, irmãos. Deus quando fala, cria. Você quando fala, faz acontecer. Então não tome posse daquilo que os outros estão falando de você. Rejeite. Só receba aquilo que é do trono. Amém, queridos? Escute algo. Você nasceu para influenciar pessoas. Se eu fosse você, eu diria amém. Você nasceu para pôr em liberdade os cativos.
Você nasceu para curar os enfermos. Você nasceu para dar vista aos cegos. Você nasceu para anunciar o ano aceitável do Senhor nessa terra. Aleluia! 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 Deus não tem menos do que isso para você. Você nasceu para dar destino às pessoas. Você sabe o quanto isso é forte? Você nascer para dar destino às pessoas. Então você que tem uma linguagem pessimista, fique calado. Boca calada, não entra mosca. Se você não tem uma linguagem para abençoar, então fique calado. Fique calado. E peça a Deus: Senhor, converte o meu coração para o bem. Converte o meu coração para abençoar pessoas. Me dá os teus olhos. Comece a olhar as pessoas. Eu vim aqui cumprimentar as pessoas hoje. Eu disse: olha, que maquiagem bonita, que blusa bonita. Olha, gostei do teu cabelo. Ressalte algo em bom nas pessoas. Pare de ficar olhando para os defeitos. Defeitos todo mundo tem. Por isso que a Bíblia diz: tira primeiro a trave do teu olho para depois olhar para o cisco do olho do teu irmão. Então sabe quando você começa a influenciar? Quando você vive o que Deus te chamou para viver. Você começa a influenciar pessoas quando você vive o que Deus te chamou para viver. O que foi que Deus te chamou para viver? E aí as pessoas começam a te olhar e dizem assim: poxa, que lindo o que acontece na vida de fulano. Como ele é homem de Deus, como é uma mulher de Deus, como ele é homem cheio de fé, cheio de ânimo, encorajamento. Eu gosto tanto de estar com fulano, eu sinto tanto bálsamo, eu sinto tanta alegria de estar perto dele. Olha como ele fala comigo, olha a forma como é a linguagem dele, como ele me olha. Irmão, se você não está dando fruto, porque a Bíblia nos compara como árvores. Se você não está dando fruto, pelo menos sombra você tem que dar para alguém. Pelo menos. Ou não é? Porque imagina. Quarto conselho que eu te dou: aprenda a correr riscos. Diga comigo: eu preciso aprender a correr riscos. Versículo 30 aí do capítulo 13 de Números. Versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu não estou nem vendo se tem anaquins, se tem gigante, se eles são mais poderosos, se não são. Vamos, porque a caminhada é de correr riscos. Quem não se expõe não conquista. Nada no reino é fácil, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, força. Seguir Jesus nos traz implicações radicais. Glória a Deus por isso. A caminhada é perigosa, o caminho é estreito. Mas sabe quando você fracassa? Sabe quando você fracassa? Quando você compara a sua dificuldade com a sua força e não com o poder de Deus. Porque quando você compara com o poder de Deus, você voa. Lembra do avião? Você voa. Nós não somos gafanhotos. Diga para o seu irmão: você não é gafanhoto. Gafanhoto é um bichinho com a perna fina e comprida. E ele foge, ele sai fugindo e pulando de tudo. Isso que é gafanhoto. E eles se compararam: nós éramos como gafanhotos. Irmãos, gafanhoto? Gafanhoto é um bichinho frágil. Tu bota o teu pé e é esmagado na hora. Ou não é? Você não é gafanhoto. Você não fica pulando de um lado para o outro, não. E fugindo dos problemas. Você enfrenta. Porque o teu general é Cristo. Jeová Sabaoth. Ele nunca perdeu uma batalha. Não somos gafanhotos. Somos filhos. Somos príncipes e princesas. Porque todo problema tem um benefício. Né? Davi estava ali, os seus irmãos todos guerreiros, todos lá amedrontados com o gigante. Gigante ameaçando o povo de Deus.
afrontando o povo de Deus. Davi foi levar comidinha para os seus irmãos ali, olhar como é que estava. E ele disse assim: o que vão dar para quem matar esse guerreiro aí? Né? Ele perguntou logo, qual é o benefício para esse problemão aí? Qual é? Né? Aí disseram para ele, o rei vai dar, que não vai mais pagar imposto, e ele vai dar a filha dele para casar com quem enfrentar e quem matar o Golias. Ele disse, opa, é comigo, porque eu não vou sozinho. Porque eu não vou sozinho. Davi não olhou para o problema, ele olhou para o benefício. Pare de olhar para o problema e olhe para o benefício. Foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os decretos do Senhor. Foi bom, porque eu me fiquei mais forte, porque eu fiquei com mais fé, porque eu fiquei com mais ânimo, porque eu fiquei com mais vontade de vencer. Foi bom, graças a Deus. Então chega, irmãos, de autopreservação. Para de se autopreservar. Se envolva. Se comprometa. Enfrente. Esteja disposto a arregaçar as mangas. E dizer, Senhor, o céu não é para tolos, é para destemidos. E eu chegarei lá. Porque eu vou enfrentar. Como é que é o nome dos 2 que ganharam a terra? Que conquistaram a terra? Como? E como é o nome dos 10? A gente não lembra dos incrédulos, irmãos. De incrédulo a gente não lembra. De fracassado a gente não lembra. De frouxo a gente não lembra. É ou não é? A gente só lembra de quem conquista. De quem se expõe. De quem vai para frente. Os valentes, eles são levantados em tempo de guerra. Quantos querem ser valentes aqui? Glória a Deus. Todos os homens que têm o seu nome na história, eles venceram as guerras, eles venceram os seus medos, eles venceram as batalhas do seu coração. Amém, queridos? Quinto, para a gente encerrar, um outro conselho que eu te dou: tenha um alvo e persevere. Aí, Josué, quero ler em Josué com você, abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 14. Quem sabe hoje não é o teu 7º mergulho, irmãos. Quem sabe hoje Deus não vai te responder. Quem sabe hoje você não vai conquistar. Receba do céu isso, irmãos. Josué capítulo 14, versículo 7 até o 11. Vamos ler. Olha Caleb aí dizendo: estou forte ainda hoje. Não, de 7 a 14, perdão, de 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. O que é que tinha no coração dele, irmãos? Ânimo, vitória, conquista. Era isso que tinha. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Olha só, o que uma pessoa cheia de incredulidade faz com o outro, irmão? Ela desespera. É ou não é? Ela faz a pessoa ficar desanimada. Então desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu vou seguir aquilo que Ele me disse. Eu não abro mão das promessas de Deus. Eu vou alcançar essa promessa. Então, versículo 9. Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente. Ele disse o que, irmãos? O que é certamente? É certo. Tão certo. É verdade, vai acontecer. Certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, para alcançar a promessa, irmãos, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Olha o coração de Caleb, irmãos.
Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Por naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins fortes nas cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como prometeu. Ele tomou posse da promessa. Os anos se passaram e nada mudou dentro dele. Ele velou por aquela promessa e ele conseguiu conquistar, irmãos. Ele conseguiu alcançar aquela promessa. Josué e Caleb, eles sabiam o que queriam. Eles queriam a promessa. O que você quer na sua vida? O que você quer na sua vida? Eles queriam aquela terra. Eles tinham foco, eles tinham alvo. Não busque aquilo que você não precisa. Saiba exatamente o que você quer e vá atrás. Queira as coisas que Deus quer para você. Ah, eu quero me casar, então jejue, irmão. Vá jejuar. Não é fácil, não. Quero me casar. Jejue e fique de olho. Vigiai e orai. Ah, eu quero passar num concurso público. Então estude. Segundo lugar, estude. Terceiro lugar, e muito. Tenha um alvo e persevere. Ah, eu quero ser muito usado por Deus. Então pague o preço. Nada cai do céu, irmão. Quem caiu do céu foi Lúcifer. Ele já sabe o estrago que ele faz, né? O único que caiu do céu. Nada cai do céu, estude. Pague o preço. As oportunidades são para todos. Deus não faz acepção. Amém, queridos? As oportunidades são para todos. Só que nós precisamos aproveitá-las. A Bíblia chega a dizer que tudo que te vier à mão para fazer, faz-o enquanto é tempo. Enquanto há vida, enquanto há vigor, enquanto há ânimo. Faça. Enquanto é tempo. Davi tinha apenas uma funda. Mas ele usou as armas que ele tinha, que Deus havia dado para ele, e se tornou o maior guerreiro de Israel. Cada um de nós tem uma capacidade adormecida, queridos. Cada um de nós. Que muitas vezes ela só é acordada quando nós somos colocados no desafio. É ou não é? Eu me lembro que eu tinha 10 anos, 5ª série. Escola adventista. A professora deu um trabalho para a gente apresentar em público. E eu peguei, dividimos o trabalho, estudei. Estava afiada, estava bem. Chegou a minha vez de falar. Olhei para a turma, me tremi igual uma vara verde. Meu coração acelerado, minhas mãos suadas. Quem nunca ficou assim, né, irmãos? E eu olhei para a turma, olhei para o quadro, peguei o giz, na época era giz ainda, ficando velha, Jesus. Peguei o giz, virei de costa, coloquei a mão na cabeça. Irmãos, eu não saiu nada. Vocês acreditam nisso? Eu não consegui falar nada. Foi a pior vergonha da minha vida. 10 anos de idade. Não sei por que esses dias o Senhor tem me feito lembrar de tantas mazelas do passado. E eu comecei a... Eu fiquei ali, eu só faltei me enterrar. Eu saí daquilo, eu disse, professora, eu não consigo. E saí correndo e fui chorar no banheiro. Se eu tivesse desistido, irmãos, eu não estaria hoje aqui com vocês. O que eu quero te dizer é que todos nós temos uma capacidade adormecida. Que elas são afloradas quando nós somos colocados diante de um desafio. Qual é o teu desafio nessa noite? Qual é o teu desafio nessa noite? Tenha um alvo e persevere. Persevere. Perseverar é continuar ainda que... Perseverei, irmãos. A vitória não é dos valentes, ouça isso.
A vitória não é dos valentes. A vitória não é dos rápidos. A vitória é daquele que persevera até o fim. Diga, eu vou vencer. Eu conseguirei vencer. Você sabe o que significa vencer? Vir a ser o que Deus quer que você seja. Fique em pé. Aleluia. Hoje é uma noite para você sair daqui despertado em fé, querido. A não olhar para trás, a seguir em frente. Meu alvo é Cristo. Qual é teu alvo? Meu alvo é o céu, irmãos. Qual é teu alvo? Para Canaã eu vou. Aleluia. Nada e nem ninguém pode te parar. Nada e nem você mesmo pode te paralisar. Aliás, você mesmo pode. Mas você não vai deixar, amém, queridos? Você vai ser um guerreiro, você vai alcançar a promessa. Você vai obter a sua resposta diante de Deus. Esse é o ano das respostas. Creia, porque Deus que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é fiel. Aqueles que creem conseguirão.